Olá, nesse vídeo nós continuamos falando de instrumentos de medição. Dessa vez vamos falar de um paquímetro eletrônico da Aneng. Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre esse paquímetro, que é um instrumento de medição bastante conhecido. Esse aqui é eletrônico e da marca Aneng. Nós estamos criando aqui no canal uma playlist com diversos instrumentos de medição, como multímetros, alicates amperímetros, e vamos incluir nessa lista este vídeo aqui. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha. Em breve nós vamos fazer aqui o review de alguns multímetros dessa mesma marca, que ele tem vários instrumentos aí, como a gente comentou. Bem, antes de entrar em mais detalhes, eu queria lembrar que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra desse equipamento aqui, desse paquímetro. Eu comprei na Banggood e acredito que foi um preço razoável. Dá uma olhadinha lá. Também gostaria de pedir que, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários e suas dúvidas que a gente sempre responde. Bem, o paquímetro é um instrumento de medida, né? Então ele substitui uma régua com vantagens em muitas situações e com bastante precisão. Quando você faz um curso técnico, normalmente você toma contato com esses instrumentos, né? Eu há muitos anos conheci o paquímetro, mas eram paquímetros totalmente mecânicos, não eram eletrônicos como esse, e eram instrumentos de precisão muito caros, né? Hoje nós continuamos tendo instrumentos caros, né, de precisão, mas existem essas linhas mais baratas, mais em conta, de instrumentos que são muito úteis, né, e com uma precisão razoável. Então, qual que é a função do paquímetro? É muito simples, né? Ele vai, através aqui de uma escala eletrônica, que pode ser em milímetros ou em polegadas, nos ajudar a fazer uma medida. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Sonoff Basic. Se quiser saber as medidas do Sonoff Basic, eu posso usar uma régua como essa. Então, eu vou medir, por exemplo, aqui o comprimento dele, vou medir a altura, mas é sempre uma visualização. Vejam que eu tenho a régua aqui, ela se inclina por causa do formato dele. Então, talvez eu perca um pouquinho aqui. Se eu precisar de uma medida precisa, eu vou perder um pouquinho por causa do formato do objeto que eu estou medindo. Então vejam, né? Com o paquímetro, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, para medir o comprimento, colocá-lo dessa forma. Então eu tenho aqui uma medida de 87,5, né? Na verdade 87,4 milímetros. Para medir a altura, onde eu tenho aquela inclinação, também me facilita bastante, né, o uso desse instrumento. Então eu tenho 25 milímetros certinho. Se eu quiser ver essa medida em polegadas, eu clico aqui, tenho 0,99 polegadas, praticamente uma polegada, né? Voltar aqui para milímetros. E eu tenho também a facilidade aqui, ele tem essa garrinha, né, que eu estou usando aqui para fazer a medição. Eu tenho a facilidade também, por exemplo, se eu quiser saber o tamanho dessa abertura aqui, né? Então eu uso essa outra ponta dele e faço assim, e eu consigo aqui ter a medida de que ela tem 11,5 milímetros de largura e ela vai ter, aqui na altura dela, 6,8 milímetros. E ele é um instrumento muito simples, né? Ele é basicamente plástico aqui, ele tem essa escala metalizada, mas me parece ser um adesivo. Tem um botão de liga-desliga, tem um botão de zero, né? Eu vou mostrar para que serve esse botão de zero. Primeiro para calibrar, né? Quando ele está fechado ele tem que estar marcando zero. Então se eu, por exemplo, ligar e ele não estiver marcando zero, eu aperto esse botão, aí ele vai regular. Mas ele tem uma função muito interessante também. Vejam essa peça aqui, por exemplo, que é a nossa referência, né, de tensão que eu utilizo aí na medição de multímetros, né, na revisão de multímetros. Ela tem esses pezinhos aqui, né? Se eu quiser saber quanto medem esses pezinhos, eu posso fazer o seguinte, eu meço aqui a altura deles sem os pezinhos, então tá dando aqui 2,99, na verdade 3 milímetros, né, praticamente. Vou zerar nessa medida e aí eu meço com os pezinhos. Então eu sei que os pezinhos, os dois aqui juntos, medem 4,5, na verdade, eu estou inclinando aqui, né, 4 milímetros praticamente, 4,1 milímetros medem os pezinhos, na verdade 2 milímetros cada um. Então me facilita muito esse tipo de situação, onde eu tenho que pegar uma medida diferencial, algo assim, né? Medida também entre dois pontos centrais, né, que é o caso aqui, né, eu quero saber
a diferença, né, entre esses dois furos centrais aqui, eu posiciono essas hastes no meio e tenho ali 23,4 milímetros certinho para fazer um furo, né, se eu for fazer uma placa igual a essa. Da mesma forma, eu posso apoiar aqui a ponta no centro dos parafusos, e se eu for fazer uma plaquinha dessa e precisar repetir esse furo, eu sei que a distância entre os furos é 38,7 milímetros. Então ele me dá esse grau de precisão para fazer medições, diferente de uma régua, né? Com a régua a gente consegue? Consegue, mas não com esse grau de precisão, né? E como eu falei, é um instrumento pequeno, ele tem aqui cerca de 18 centímetros, né? A régua tem 20, ele tem 18 centímetros. A única coisa que eu não gostei é que qualquer movimento que você faz, ele liga. Então, por exemplo, você guardou ele em alguma gaveta, algo assim, né? O que vai acontecer? Qualquer movimento que seja feito ali, que ele abra, ele vai ligar. Eu não vi se ele tem um auto shut-off, né? Se ele desliga sozinho. É importante também informar, ele não veio com manual, não veio informação nenhuma, veio dentro de um saquinho plástico somente. E como ele funciona, né? Aqui nós temos a informação de que ele utiliza uma bateria de 1,5 volt, uma bateria tipo botão, aquela LR44, olha ela aqui. Então, com essa bateriazinha, eu imagino que ele vai trabalhar um bom tempo, porque ele usa pouca energia, ele tem só esse LCD pequenininho aqui, né? E como eu falei, não gostei dele ligar sozinho, né? Não sei se isso vai trazer um desgaste prematuro da bateria, né? Acredito que ele também desligue sozinho, não esperei algum tempo aqui ainda para ver. Bem, é isso então que a gente tem a falar desse instrumento, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça então, como eu falei, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas, que a gente sempre responde. Muito obrigado e até um próximo.